O conjunto de ciências e tecnologias que buscam a proteção e a saúde do trabalhador estão relacionados com a área de saúde e segurança do trabalho. Sou Cristiano da Veiga e nesta aula vamos trabalhar as questões de saúde e segurança no trabalho. Pelas questões relacionadas à nossa disciplina de contabilidade em duas perspectivas. A primeira perspectiva inerentes às questões da parte de seguridade social e de todos os custos contábeis que deveremos estar fazendo para a sua inserção, nos cálculos de custos contábeis, por exemplo. E na segunda parte, nós podemos analisar na questão do próprio contador e dos profissionais que trabalham com ele, nos aspectos de segurança e saúde nos escritórios contábeis. O primeiro ponto que nós vamos ver é conceituar o que é segurança e saúde no trabalho. Segurança e saúde no trabalho é um conjunto de ciências e tecnologias que permitem buscar a proteção do trabalhador. Então vejam, nós temos que buscar inicialmente os aspectos preventivos e depois, então, quando ocorrem infelizmente os acidentes, as questões corretivas. O seu objetivo envolve a prevenção de riscos e de acidentes de trabalhos nas atividades laborativas, visando a defesa da integridade física dos colaboradores e também a saúde das pessoas. O primeiro momento que nós vamos abordar aqui são alguns conceitos. O conceito de risco ocupacional. Este é um termo que está muito utilizado na legislação atual, seja no aspecto da legislação previdenciária, ou também seja num outro assunto que nós vamos estudar, que são as questões das normas ISO 9001. Nos aspectos da saúde e segurança do trabalho, pode-se entender que risco é uma ou mais condições potenciais de causar algum determinado dano. Ou ainda, a possibilidade da perda ou perdas de uma empresa devido a um acidente, bem como uma série de acidentes. Por sua vez, o perigo é considerado como a expressão expositiva e relativa a um risco, ou seja, quais são as condições que favorecem a sua materialização. Então vamos pegar um exemplo, nós temos uma tomada de luz, nós vamos até essa tomada. O perigo da energia elétrica estar presente ali é constante. Qual é o risco de nós tomarmos um choque elétrico? Mínimo, porque nós, na nossa educação atual, pelo simples fato de sabermos que a eletricidade pode matar, não vamos colocar o dedo na tomada. Agora, quando nós temos uma criança pequena em casa, o que nós fizemos? Nós colocamos uma pequena proteção na tela, na tampa da tomada, para quê? Para evitarmos que a criança coloque algum objeto e tenha um choque elétrico. Então vejam que a nossa ideia prevencionista neste caso prevalece a antecedência de um determinado acidente elétrico nessa situação. Seguindo os nossos conceitos, segurança é o antônimo de perigo. Como nós vimos no exemplo, a segurança é a isenção dos riscos, ou a busca da sua eliminação ou o seu controle, nos casos em algumas operações industriais que nós não conseguimos eliminar todos os riscos. A segurança também está focada na questão da proteção contra a exposição a esses riscos. A perda é o prejuízo sofrido por uma organização sem a garantia de ressarcimento por seguro. Por sua vez, quando nós trabalhamos o conceito de sinistros, nós vamos ver que é o prejuízo sofrido por uma organização com garantia de ressarcimento de seguros. Então, os senhores contadores poderão estar fazendo seguro de uma determinada atividade empresarial e então, se acontecer algum infortúnio, eles vão ter o ressarcimento econômico desses bens lesados. O dano é a severidade da lesão ou da perda física funcional de determinada questão econômica ou material. A causa é a origem de caráter humano, de processo, material, que está relacionado ao evento catastrófico, ou nesse caso, o acidente de trabalho, pela materialização de um risco que resulte em dano. Então é muito importante nós analisarmos na perspectiva de riscos ocupacionais
as causas de determinados acidentes. Veremos logo em seguida a questão da pirâmide de Bird, o qual ele vai mostrar que se nós trabalharmos na prevenção, nós eliminamos ou reduzimos significativamente os acidentes de grande monta. Incidente, esse é um outro termo interessante de nós analisarmos no caso das organizações empresariais. O incidente é qualquer evento ou fato negativo em potencial que vai provocar um determinado dano. É também chamado de quase-acidente, ou a situação em que não há danos visíveis, mas no caso da sua realização, da sua materialização, poderia ter ocorrido. Então, quando nós olhamos uma determinada esquina numa fábrica, em que nós temos máquinas, como por exemplo empilhadeiras, e esses cantos são cegos, nós não conseguimos enxergar, uma medida para reduzir o risco é colocarmos um espelho côncavo. Agora, quando nós olhamos o chão dessa fábrica e observamos pequenas marcas de freadas, ou ouvimos dos colaboradores o fato de duas empilhadeiras, ou uma empilhadeira e uma pessoa, ou duas pessoas quase se chocarem, isso é um incidente. Não houve o acidente em si, mas as condições potenciais para que ele ocorra existem naquele ambiente de trabalho. O estudo dos incidentes de trabalho são importantes para podermos evitar os acidentes maiores. Dessa forma, nós estamos trabalhando nos aspectos prevencionistas da organização e reduzindo os riscos de acidentes. Infelizmente, os acidentes acontecem quando nós não gerenciamos todos os riscos ocupacionais, sejam eles humanos, de processos, de materiais, de máquinas, de equipamentos. Acidente de trabalho é toda ocorrência não programada que causa a parada da programação normal de uma atividade de trabalho. Então vejam que no caso da segurança do trabalho, normalmente ela é vista quando acontece algum sinistro dentro da organização. Nós vamos ver que a legislação brasileira tem um arcabouço muito grande de questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalho. Neste momento nós estamos vendo na nossa tela os fundamentos da prevenção e controle de perdas. Observem que no primeiro triângulo nós temos os estudos de Hennig, realizados na década de 1930. Observamos na base da nossa pirâmide que há uma relação de grandeza entre os acidentes sem lesão, acidentes de lesão leve e a lesão incapacitante. Qual foi o resultado do estudo de Henry em 1930? De cada 300 acidentes sem lesão que ocorriam em uma determinada organização, 29 deles causavam lesões leves e apenas um causava lesão incapacitante. Observamos depois que Lukens, na década de 1950, realizou um estudo semelhante e ele teve um valor diferente um pouco. Ele constatou que a cada 500 acidentes com danos à propriedade, teríamos 100 acidentes com lesões leves nas pessoas e teríamos um acidente com lesão incapacitante. Por sua vez, Bird realizou um estudo mais completo das questões de segurança do trabalho. Ele fez um estudo longitudinal de 1955 a 1966, em mais de 5.000 acidentes de trabalho nos Estados Unidos, nos vários pontos e em vários ramos de trabalho. Lukens realizou seus estudos principalmente na área da energia elétrica, mas Bird realizou um estudo amplo nas mais diversos setores. E ele chega aos seus dados que são muito semelhantes até hoje em dia. Por isso que é chamado a pirâmide de Bird. Bird chegou à conclusão de que a cada 600 incidentes ocorridos nos ambientes de trabalho, lembram daquela esquina que eu falei, onde duas pessoas ou as máquinas poderiam ter se batido e não se bateram? Então aqui isso é um incidente. Se nós olharmos uma esquina numa rua onde tem várias marcas de freadas,
Mostra que ali temos vários incidentes, que é um ponto de alto risco. Então, a cada 600 incidentes, a cada 600 oportunidades que nós temos de ocorrer um acidente, nós vamos verificar que ocorrem 30 acidentes com danos à propriedade, 10 lesões leves e um acidente com lesão grave ou incapacitante, ou até mesmo a morte. Por isso que nós temos que trabalhar na questão da redução de riscos ocupacionais. Os incidentes mostram exatamente a falta de controle dos riscos ocupacionais. Existe uma série de arcabouços legais, no caso das organizações para o PPRA, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, estabelecido pela NR9, o qual as empresas devem realizar uma análise detalhada dos seus riscos ocupacionais. Também ela pode elaborar o mapa de risco. E no aspecto da saúde dos seus colaboradores, a empresa pode trabalhar no PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, estabelecido pela NR7. Então, os senhores contadores, quando estiverem nas empresas realizando as orientações aos empresários, preste atenção também nessas legislações. Relembrando, perigo e riscos de acidentes e doenças ocupacionais, é indispensável saber identificar e avaliar esses perigos e riscos. Ou seja, nós vamos precisar contratar profissionais para fazer esse levantamento. Normalmente, os que fazem esse levantamento são os técnicos de segurança do trabalho ou os engenheiros de segurança do trabalho, no caso do PPRA. E o médico do trabalho para a elaboração do PCMSO. Essas análises, elas precisam levar os aspectos relacionados às máquinas, equipamentos, energia, matéria-prima, empregados e nas atividades do homem que podem causar determinados acidentes e proporcionar a sua lesão. Os riscos existem como algo inerente a isso tudo que são caracterizados pela probabilidade de causar ou não acidentes ou doenças ocupacionais. Verificamos que pela Lei 8.213 de 91, atualizado agora pela Lei Complementar 150 de 2015, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, vejam bem, agora tem uma inserção nova, ou do empregador doméstico e demais segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vejam bem, então, a nossa casa, quando nós temos um empregador doméstico, nós também deveremos estar cuidando das questões de saúde e segurança do trabalho para essas pessoas, para esses colaboradores. Nas organizações, nós temos já um arcabouço, já garantido há bastante tempo. Mas agora, com essa escrita, nós também temos que observar as condições de risco da nossa casa para o empregador doméstico. Olhando criticamente esse conceito, vocês concordam com ele? É realmente um conceito de acidente de trabalho? Vocês concordam com este conceito? Vejam bem. Pela legislação brasileira, nós só temos acidentes de trabalho quando ocorre uma determinada lesão. E se aquele caso que nós falamos acerca das empilhadeiras numa esquina se chocarem, não ocorreu acidente? Para a Previdência Social, não. Mas por que isso? Porque a Previdência Social está preocupada com as questões da materialidade do acidente nas pessoas, na lesão das pessoas, porque ela vai ter que fazer, então, a assistência social dessas pessoas. Então, quando nós estamos na organização, toda vez que acontecer um acidente de máquinas, de equipamentos, ou identificarmos aqueles pontos de insegurança, de incidentes, precisamos estar atentos a isso, porque ali é um potencial para um acidente com lesão material. Vamos avançar um pouco mais esse conceito.
Acidente sem afastamento. Pela legislação, pela Lei 8.213 de 91, acidente sem afastamento do trabalho é aquele em que a pessoa, o trabalhador, o colaborador, fica afastado do local de trabalho por até 15 dias. Quem fica responsável pelo pagamento do salário é o empregador. Pela mesma legislação, nós vamos observar que acidente com afastamento é aquele que ocorre a serviço da empresa e que o trabalhador fica afastado mais de 15 dias do seu local de trabalho. A partir do 16º dia é que a Previdência Social vai passar a pagar o seu salário de benefício. Vejam bem, salário de benefício. Outro conceito que nós temos é o conceito de doença profissional. Assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar em determinada atividade. Essa doença ocupacional está estabelecida pelo Decreto 10.410 de 2020. Ou seja, doença profissional pode ser aquela em que o ambiente de trabalho não foi devidamente adequado e que causou alguma determinada lesão. Então, por exemplo, um operador de máquinas, ele pode proporcionar uma lordose e isso causar então o seu afastamento. No caso da contabilidade, digitações muito longas, sem as devidas paradas de descanso, pode causar uma lesão por esforço repetitivo. Se o colaborador precisar se afastar por este problema, nós então temos um acidente de trabalho por doença profissional. Também nós temos a doença do trabalho. A doença do trabalho, ela é caracterizada pela aquelas que são adquiridas e desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Então vejam bem, se nós estamos numa mina de carvão, então nós vamos ter os problemas das pneumoconioses. Então, o próprio local de trabalho já proporciona esse tipo de risco. Em alguns casos, as partículas de poeiras em algumas minas são tão minúsculas que mesmo os equipamentos de proteção individual com a mais alta tecnologia não conseguem filtrar. E então, o trabalhador, mesmo que ele tenha toda a proteção possível, ele vai vindo adquirindo essa doença. Então, neste caso, já tem o nexo causal pelo tipo de trabalho em que ele está inserido. Perante a legislação brasileira, os dois casos são considerados acidente de trabalho. Quando ocorre o acidente de trabalho, precisamos fazer a sua comunicação. Como ocorre a comunicação de acidente? Ela ocorre por meio da comunicação de acidente de trabalho, chamada de CAT. Vocês podem ver aí na tela o link em que a gente pode fazer essa comunicação diretamente no site do INSS. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, de imediato a autoridade competente sob pena de multa variável entre o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicadas e cobradas pela Previdência Social. Então vejam bem, no caso de acidente, nós devemos ir lá no site da Previdência, fazermos a comunicação. E a própria lei estabelece que temos que fazer a impressão de uma cópia para o empregado ou para um dos seus dependentes, né, que possa ter esse empregado, no caso a esposa, um filho maior de idade, e para o sindicato da categoria. Vejam bem, neste momento eu vou abordar algumas questões inerentes à legislação. Como podemos observar até o momento, a Previdência Social estabeleceu pela Lei 8.213
as questões do acidente de trabalho. Em relação à Lei 3.048 de 99, que estabelece os critérios do regime previdenciário, podemos ver que no seu artigo 338 diz o seguinte: a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à saúde e segurança do trabalhador, sujeitos aos riscos ocupacionais por elas gerados. Então vejam, é responsabilidade da empresa fazer esse gerenciamento das condições de riscos ocupacionais. Então vejam essa questão interessante que a legislação está fazendo em relação ao uso de medidas coletivas. Vejam que, em primeiro lugar, a legislação já está dizendo coletivas, depois os aspectos de medidas individuais, que muitas vezes nós estamos vendo os chamados equipamentos de proteção individual, os EPIs. No artigo que disponibilizei para vocês no ambiente Moodle, os senhores poderão ler um estudo realizado em empresas exportadoras brasileiras de que para essas empresas, para os profissionais que trabalham nessas empresas, ficou demonstrado que apenas a indicação do uso ficou demonstrado que apenas a entrega e o uso do equipamento de proteção individual não gera uma cultura de segurança. Então vejam que a cultura de segurança ela precisa ser estabelecida para critérios além das questões da entrega de equipamentos de proteção individual. Precisamos educar os colaboradores a terem pensamentos prevencionistas, pensar no que ele está fazendo para evitar incidentes e acidentes. Vejam bem, a legislação ela amplia essa análise. Ainda no decreto 3.048, no seu artigo 339, o Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento dos dispositivos nesses artigos de segurança do trabalho. Vejam bem, e sindicatos, a própria empresa, a Fundação de Segurança, a Fundacentro, órgãos públicos, instituições de ensino, devem realizar a orientação dos colaboradores para gerar esses ambientes e conceitos prevencionistas nas pessoas. Vejam bem, agora aqui nós temos um artigo novo inserido pelo decreto 10.410 de 2020, do dia 6 de junho de 2020. Vejam bem, nós estamos aí um pouco mais de 40 dias dessa mudança legal. Vejam o que diz essa redação do artigo 341 do decreto 3.048. Vejam bem, o INSS ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nas hipóteses de 1. Negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. 2. Violência doméstica, que não é o nosso caso. Vejam mais aqui, no parágrafo 1º, os órgãos de fiscalização das relações de trabalho encaminharão à Procuradoria-Geral Federal os relatórios de análise de acidentes do trabalho com indícios de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas pela proteção individual e coletiva. Mais ainda, parágrafo 2º, o pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrente das hipóteses previstas nesses incisos não exclui, vejam bem, não exclui a responsabilidade civil da empresa, na hipótese que trata o inciso 1 do caput, que eu acabei de ler, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, na hipótese do segundo caso. Então vejam, o INSS vai poder
a partir de agora, se ressarcir das organizações se elas, sabendo dos seus riscos, não fez nenhuma ação preventiva, tanto coletiva quanto individual, para evitar ou eliminar esses riscos do trabalho. Então veja, é uma questão nova. Quanto representa isso no balanço de uma empresa, um acidente? Então, senhores contadores precisam estar atentos e estar organizando uma contabilidade preventiva. Uma contabilidade em que possa estar demonstrando os diversos riscos inerentes da empresa e, no caso do seu infortúnio, o que pode representar isso com uma ação inerente da Previdência Social. Então vejam, há um aspecto totalmente novo, instalados há 40 dias, que nós precisamos estar atento. Como nós vamos calcular isso? Como nós vamos fazer isso? Uma sugestão seria pegarmos o PPRA, o PCMSO e os mapas de risco elaborados pela CIPA, neste último caso, os dois primeiros elaborados pelo engenheiro ou técnico de segurança e médicos do trabalho, e fazermos uma análise desses riscos e dos potenciais danos que esses riscos podem ter. E se eles ocorrerem, que nível de prejuízo a empresa pode ter. Então poderemos estar fazendo uma contabilidade preventiva de gestão de riscos. Porque agora, simplesmente dizer que nós fizemos a ação e tivermos um acidente, poderá a empresa estar tendo uma ação judicial. É uma questão interessante para um debate das nossas aulas aí na quinta-feira. Tá? Vejam bem, vejam o que diz o artigo 343. Constitui contravenção penal, ou seja, é pena, é aspecto criminal, punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho. Certo? E aí seguem os diversos tipos de ações que a União poderá fazer. E veja, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, via judicial, isso no artigo 344, inciso 2º, vias judiciais na esfera dos estados e do Distrito Federal, certo? Seguindo o rito sumário, certo? Então, vai seguir todo esse rito dos aspectos legais que tem, então isso nós vamos ter que ver um advogado, mas vejam, e isso tudo vai ser feito por meio da comunicação de acidentes de trabalho. Então vejam, a partir do momento que nós estamos comunicando um acidente de trabalho, e se nós não comunicarmos, o trabalhador pode comunicar, os seus familiares podem comunicar, o sindicato pode comunicar, o médico que atendeu a pessoa no hospital pode comunicar. Então vejam que as relações de comunicação do acidente de trabalho são amplas. Então nós não podemos nos omitir nessa questão. Então, as empresas precisam estar conscientes de que precisam gerenciar os seus riscos ocupacionais, para que nós tenhamos a redução ou o controle desses riscos para evitar o máximo a ocorrência de acidentes. São muitos acidentados no Brasil? Sim, são muitos acidentados no Brasil. Passa de 700 mil casos por ano, mais de 3 mil mortes por ano no Brasil. E isso vem há décadas, esses números. Então vejam, é muito acidentados no trabalho. Nós precisamos reverter esse cenário. E é importante nós estarmos olhando esses aspectos e relacionarmos com a contabilidade. Muito bem, vamos sair um pouco da questão do aspecto legal e para finalizarmos a nossa aula, vamos trabalhar então na questão da prevenção. A hierarquia da prevenção, ela ocorre principalmente em 3 momentos. Pode existir outras, é claro. Em primeiro lugar, na fonte. Então, quando fizemos uma determinada operação, se nós conseguirmos eliminar os riscos de acidente de trabalho na fonte, esse é o melhor que nós conseguimos fazer. Se nós não conseguimos eliminar na fonte, nós precisamos eliminar no meio de propagação. Então, se nós temos uma máquina que gera um determinado ruído,
nós não conseguirmos eliminar o ruído da máquina, nós vamos ter que colocar anteparos, proteções para que esse ruído não tenha progressão. E também, no último caso, no indivíduo, quando determinadas operações, por exemplo, a nossa faxineira em casa, a nossa empregada doméstica vai fazer a limpeza dos banheiros, riscos de contaminação biológica e risco químico, no caso, né, que nós temos os produtos de limpeza. Então faça a necessidade de uso de luvas, para evitar o contato dos produtos químicos na mão da pessoa, e se ela tiver alguma lesão, algum acidente, lembre-se que nós somos responsáveis na nossa casa pela segurança dessas pessoas. Os objetivos da aplicação de medidas de segurança do trabalho. Primeiro deles, eliminar a probabilidade de risco ocupacional. Então, quando nós pensamos num projeto, pensamos na questão de risco ocupacional sendo eliminados. Sabemos que isso em algumas situações é impossível. Então, nós temos que dificultar ao máximo que esses riscos de trabalho, esses riscos ocupacionais, gerem algum tipo de lesão ou acidente de trabalho. Evitar a gravidade deles. Então, quando nós não conseguimos eliminar ou reduzir, que se no caso ocorrer algum acidente de trabalho, esse tenha a menor lesão possível. Quando nós vamos fazer essas medidas? Em projetos e no momento que nós estamos fazendo a construção das instalações, na fase de planejamento de processos, então quando nós estamos realizando o estudo dos processos, e a nossa disciplina aqui de administração de operações, ela tem essa finalidade, a de analisar os processos, e na fase operacional, quando a pessoa está realizando as suas operações. Também precisamos fazer essa análise quando nós vamos ter um acidente, nós vamos investigar esse acidente, identificadas as causas, vamos corrigi-las para que não ocorram novos acidentes. E também, lembrando, na ocorrência de incidentes, se nós trabalharmos insistentemente na redução dos pontos onde nós estamos vendo incidentes, nós teremos reduções significativas nos acidentes de trabalho nas empresas. Muito bem, essa foi a nossa aula relacionados ao tema saúde e segurança do trabalho. Procurei fazer uma relação das questões inerentes aos aspectos previdenciários, nos aspectos rapidamente de segurança do trabalho e uma visão da necessidade de estarmos vendo a relação da contabilidade nos aspectos de gestão de risco ocupacional, no caso da ocorrência de acidentes, ou no fato de você mesmo, como contador, estar olhando para o seu escritório e vendo as condições ergonômicas, no caso de trabalho, que eu dei o exemplo anterior da LER, mas também tem a questão da cadeira, da postura, da iluminação. E o artigo que eu falei, Práticas de Saúde e Segurança do Trabalho, uma survey em empresas brasileiras exportadoras, o link está disponível ali no Moodle. Nos encontramos na quinta-feira, esperamos aí que vocês tenham entendido essa nossa questão. Obrigado, Isabela. As práticas. Nos encontramos na quinta-feira na nossa aula presencial conectado pelo Teams. Vamos trabalhar essas questões, vamos tirar as dúvidas e façam a leitura deste artigo. É um bom momento para nós realizarmos os aspectos de relações. Muito bem, chegamos ao final dessa nossa aula. Os aspectos de segurança e saúde do trabalho estão diretamente relacionados na contabilidade com as questões previdenciárias, com os fatores de riscos, e esses fatores de riscos impactam nos fatores previdenciários de pagamentos sobre a folha da... Que saco!
Me perdi agora. Muito bem, finalizamos a nossa aula de hoje, que trata das questões de saúde e segurança do trabalho. Procurei abordar as questões da segurança em dois aspectos. Um aspecto legal e que impactos esses aspectos legais têm nas questões contábeis, como no caso do anexo 5 do Regulamento da Previdência Social, que fala da relação das atividades preponderantes e correspondente ao grau de risco conforme a classificação nacional de atividades. Como podemos observar até o momento, a Previdência Social estabeleceu pela Lei 8.213 as questões do acidente de trabalho. Em relação à Lei 3.048 de 99, que estabelece os critérios do regime previdenciário, podemos ver que no seu artigo 338 diz o seguinte: a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à saúde e segurança do trabalhador, sujeitos aos riscos ocupacionais por elas gerados. Então vejam, é responsabilidade da empresa fazer esse gerenciamento das condições de riscos ocupacionais. Então vejam essa questão interessante que a legislação está fazendo em relação ao uso de medidas coletivas. Vejam que em primeiro lugar a legislação já está dizendo coletivas, depois os aspectos de medidas individuais, que muitas vezes nós estamos vendo os chamados equipamentos de proteção individual, os EPIs. No artigo que disponibilizei para vocês no ambiente Moodle, os senhores poderão ler um estudo realizado em empresas exportadoras brasileiras. Ficou demonstrado que apenas a entrega e o uso do equipamento de proteção individual não gera uma cultura de segurança. Então vejam que a cultura de segurança ela precisa ser estabelecida para critérios além das questões da entrega de equipamentos de proteção individual. Precisamos educar os colaboradores a terem pensamentos prevencionistas, pensar no que ele está fazendo para evitar incidentes e acidentes. Vejam bem, a legislação ela amplia essa análise. Ainda no decreto 3.048, no seu artigo 339, o Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento dos dispositivos nestes artigos de segurança do trabalho. Vejam bem, e sindicatos, a própria empresa, a Fundação de Segurança, a Fundacentro, órgãos públicos, instituições de ensino devem realizar a orientação dos colaboradores para gerar esses ambientes e conceitos prevencionistas nas pessoas. Agora aqui nós temos um artigo novo inserido pelo decreto 10.410 de 2020, do dia 6 de junho de 2020. Vejam bem, nós estamos aí um pouco mais de 40 dias dessa mudança legal. Vejam o que diz essa redação do artigo 341 do decreto 3.048. Vejam bem, o INSS ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nas hipóteses de 1. Negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. No parágrafo 1º, os órgãos de fiscalização das relações de trabalho encaminharão à Procuradoria-Geral Federal os relatórios de análise de acidentes do trabalho com indícios de negligência
quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas pela proteção individual e coletiva. Mais ainda, parágrafo 2º, o pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrente das hipóteses previstas nesses incisos não exclui, vejam bem, não exclui a responsabilidade civil da empresa, na hipótese que trata o inciso 1 do caput, que eu acabei de ler, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, na hipótese do segundo caso. Então vejam, o INSS vai poder, a partir de agora, se ressarcir das organizações se elas, sabendo dos seus riscos, não fez nenhuma ação preventiva, tanto coletiva quanto individual, para evitar ou eliminar esses riscos do trabalho. Então veja, é uma questão nova. Quanto representa isso no balanço de uma empresa, um acidente? Então, senhores contadores precisam estar atentos e estar organizando uma contabilidade preventiva. Uma contabilidade em que possa estar demonstrando os diversos riscos inerentes da empresa e, no caso do seu infortúnio, o que pode representar isso com uma ação inerente da Previdência Social. Então vejam, há um aspecto totalmente novo, instalados há 40 dias, que nós precisamos estar atento. Como nós vamos calcular isso? Como nós vamos fazer isso? Uma sugestão seria pegarmos o PPRA, o PCMSO e os mapas de risco elaborados pela CIPA, neste último caso, os dois primeiros elaborados pelo engenheiro ou técnico de segurança e médicos do trabalho, e fazermos uma análise desses riscos e dos potenciais danos que esses riscos podem ter. E se eles ocorrerem, que nível de prejuízo a empresa pode ter. Então poderemos estar fazendo uma contabilidade preventiva de gestão de riscos. Porque agora, simplesmente dizer que nós fizemos a ação e tivermos um acidente, poderá a empresa estar tendo uma ação judicial. É uma questão interessante para um debate das nossas aulas aí na quinta-feira. Vejam o que diz o artigo 343. Constitui contravenção penal, ou seja, é pena, é aspecto criminal, punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho. Certo? E aí seguem os diversos tipos de ações que a União poderá fazer. E veja, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, via judicial, isso no artigo 344, inciso 2º, vias judiciais na esfera dos estados e do Distrito Federal, certo? Seguindo um rito sumário, certo? Então, vai seguir todo esse rito dos aspectos legais que tem, então isso nós vamos ter que ver um advogado. Mas vejam, e isso tudo vai ser feito por meio da comunicação de acidentes de trabalho. Então vejam, a partir do momento que nós estamos comunicando um acidente de trabalho, e se nós não comunicarmos, o trabalhador pode comunicar, os seus familiares podem comunicar, o sindicato pode comunicar, o médico que atendeu a pessoa no hospital pode comunicar. Então vejam que as relações de comunicação do acidente de trabalho são amplas. Então nós não podemos nos omitir nessa questão. Então, as empresas precisam estar conscientes de que precisam gerenciar os seus riscos ocupacionais, para que nós tenhamos a redução ou o controle desses riscos para evitar o máximo a ocorrência de acidentes. São muitos acidentados no Brasil? Sim, são muitos acidentados no Brasil. Passa de 700 mil casos por ano, mais de 3 mil mortes por ano no Brasil. E isso vem há décadas, esses números. Então vejam, é muito acidentados no trabalho. Nós precisamos reverter esse cenário. E é importante nós estarmos olhando esses aspectos e relacionarmos com a contabilidade. Muito bem, vamos sair um pouco da questão
do aspecto legal e para finalizarmos a nossa aula, vamos trabalhar então na questão da prevenção. A hierarquia da prevenção, ela ocorre principalmente em 3 momentos. Pode existir outras, é claro. Em primeiro lugar, na fonte. Então, quando fizemos uma determinada operação, se nós conseguirmos eliminar os riscos de acidente de trabalho na fonte, esse é o melhor que nós conseguimos fazer. Se nós não conseguimos eliminar na fonte, nós precisamos eliminar no meio de propagação. Então, se nós temos uma máquina que gera um determinado ruído, nós não conseguimos eliminar o ruído da máquina, nós vamos ter que colocar anteparos, proteções para que esse ruído não tenha progressão. E também, no último caso, no indivíduo, quando determinadas operações, por exemplo, a nossa faxineira em casa, a nossa empregada doméstica vai fazer a limpeza dos banheiros, riscos de contaminação biológica e risco químico, no caso, né, que nós temos os produtos de limpeza. Então faça a necessidade de uso de luvas para evitar o contato dos produtos químicos na mão da pessoa, e se ela tiver alguma lesão, algum acidente, lembre-se que nós somos responsáveis na nossa casa pela segurança dessas pessoas. Os objetivos da aplicação de medidas de segurança do trabalho. Primeiro deles, eliminar a probabilidade de risco ocupacional. Então, quando nós pensamos num projeto, pensamos na questão de risco ocupacional sendo eliminados. Sabemos que isso em algumas situações é impossível. Então, nós temos que dificultar ao máximo que esses riscos de trabalho, esses riscos ocupacionais, gerem algum tipo de lesão ou acidente de trabalho. Evitar a gravidade deles. Então, quando nós não conseguimos eliminar ou reduzir, que se no caso ocorrer algum acidente de trabalho, esse tenha a menor lesão possível. Quando nós vamos fazer essas medidas? Em projetos e no momento que nós estamos fazendo a construção das instalações, na fase de planejamento de processos, então quando nós estamos realizando o estudo dos processos, e a nossa disciplina aqui de administração de operações, ela tem essa finalidade, a de analisar os processos, e na fase operacional, quando a pessoa está realizando as suas operações. Também precisamos fazer essa análise quando nós vamos ter um acidente, nós vamos investigar esse acidente, identificadas as causas, vamos corrigi-las para que não ocorram novos acidentes. E também, lembrando, na ocorrência de incidentes, se nós trabalharmos insistentemente na redução dos pontos onde nós estamos vendo incidentes, nós teremos reduções significativas nos acidentes de trabalho nas empresas. Chegamos ao final da nossa aula e procurei nesta aula de saúde e segurança do trabalho analisar o tema sob 2 perspectivas. Os aspectos legais previdenciários e seus impactos na contabilidade. Vejam bem, no decreto 10.410 de 2020, em seu anexo 5, nós temos a relação de atividades preponderantes e correspondentes ao grau de risco conforme a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Nele, nós verificamos o tipo de atividade que a empresa tem e qual é a alíquota que ela tem que pagar sobre a folha para a Previdência Social em relação a riscos de acidentes. Vejam que mesmo ela pagando essa alíquota, não exclui ela de ser responsabilizada no caso de algum acidente de trabalho. E a segunda perspectiva que eu procurei trabalhar é a questão da segurança dos próprios colaboradores que trabalham na área contábil. No caso, contadores, auxiliares de contabilidade. Seja nos aspectos ergonômicos, por exemplo, postura, lesão por esforço repetitivo, digitação e outros aspectos relacionados à legislação. Procurei também demonstrar que se os senhores estiverem trabalhando numa empresa, os riscos de acidentes de trabalho impactarão na possibilidade de ela estar tendo alguma ação judicial por parte da Previdência Social e ela ter que arcar com as despesas
desse acidente do trabalho. Então vejam que também eu deixei disponível o arquivo no link no Moodle das práticas de saúde e segurança do trabalho, uma survey em empresas brasileiras exportadoras. Esse é um trabalho que eu com outros colegas fizemos, no qual mostra uma análise em quase 20 estados brasileiros dos aspectos da segurança e saúde do trabalho. E aí vocês vão poder estar vendo uma visão geral desta área nas empresas que fazem exportação. Nos encontramos na quinta-feira, no horário da turma de vocês, no Teams para a nossa aula presencial e troca de dúvidas e debate. Nos encontramos em breve. Até mais!